Nós vamos falar, pessoal, nessa terceira parte aqui sobre a dilatação volumétrica, tá? Dos sólidos, mas agora em termos de volume. Então nós falamos linear, falamos de área e agora vamos falar de volume. Então tem um cubo aqui, um volume inicial. Se esse cubo sofre um aumento de temperatura, ele se dilata. Só que agora ele vai se dilatar nas três dimensões, então largura, altura e profundidade. Portanto, isso nos dá volume, ou seja, agora você tem aqui 3L, você tem um L aqui largura, altura e um L de profundidade. Então, multiplicando os três, você tem o volume. É a mesma ideia, tá? E o que acontece? A variação desse volume depende do volume inicial. O coeficiente de dilatação volumétrica é um gama. E esse gama aqui o que é? Esse gama é 3α. É 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então veja que a gente não sai lá da parte linear. Só que agora eu vou considerar para as três dimensões. Isso vai me dar o volume, mas o gama, nesse caso, para o volume, é 3 vezes o coeficiente linear, o alfa. Tá? Então o gama é 3α. É só pegar aquele valor da mesma tabela, multiplica por 3. E eu tenho esse coeficiente. E a variação de temperatura. Então você vê que as três equações são idênticas, só muda que uma é para linear, uma outra é para a superfície e a outra é para o volume. Tá? Vamos fazer uma aplicação para a gente ver como é que esse negócio aqui funciona. Então, pessoal, um exemplo da dilatação volumétrica. Nós temos um tambor metálico. Esse tambor metálico ele tem uma capacidade de 200 litros a uma temperatura de 0 graus. Então, a 0 graus, ele comporta 200 litros, é o volume, tá? 200 litros. E ele é feito de um material cujo coeficiente de dilatação volumétrica, então aqui ele já está te dando o gama, tá? Se ele não der o gama, der o linear, tem que multiplicar por 3, gama é 3α. Como ele já deu esse coeficiente mesmo, o próprio gama é 72 vezes 10 a menos 6, então esse já é o coeficiente. E ele quer saber qual vai ser a capacidade desse tambor se ele for aquecido a 30 graus, ou seja, se ele variar de 0 até 30 graus, uma variação de 30 graus. A equação é aquela que foi passada para vocês. A variação de volume é o volume zero, o volume inicial, vezes o gama, vezes a variação de θ, a variação da temperatura. É esta a equação, tá? Variação de volume, volume inicial, vezes isso aqui, vezes isso aqui. Só que ele quer o volume final. Ou seja, eu calculo essa variação e somo com o inicial, que é 200 litros. O inicial é 200 litros, já tem 200 litros. Aí ele vai variar com uma quantidade, aí eu somo essa quantidade com 200 litros. Isso vai ser a capacidade dele a 30 graus. Calculo a variação e incremento isso aí ao volume inicial dele. Posso fazer tudo de uma vez, mas posso fazer separado aqui, não tem problema nenhum. Então vamos substituir aqui. Quem vai ser a minha variação de volume? Minha variação de volume é inicial é quanto? 200 litros. Então coloca lá 200 litros. Coeficiente de dilatação volumétrica 72 vezes 10 a menos 6. A temperatura variou quantos graus? Variou 30 graus. Pronto, perfeito. Agora você faz uma multiplicaçãozinha básica. 200 vezes 72 vezes 30, tá? Multiplica 200, 72 vezes 30. Pode fazer devagarzinho? Pode. Posso fazer com a calculadora? Não tem problema, você faz. Eu recomendo que vocês tentem fazer no caderno, pratique, porque na prova você não vai poder usar a calculadora para fazer essas continhas. Então você está em casa, está com calma, faça as continhas, é básico. Alguns, dependendo do caso aqui, às vezes dá para fazer direto, então facilita bastante a situação. Então se você multiplicar isso aí tudinho, 200 vezes 72 vezes 30. E aí você multiplica por 10 a menos 6. Como é que eu faço isso na calculadora de maneira prática? Divide por 1 milhão, tá? Você multiplica 200 vezes 72 vezes 30, divide por 1 milhão, porque aqui é negativo. Dividiu por 1 milhão vai dar 0,432. 0,432 litros. Então variou pouco. Muito, depende do que você avalia como pouco ou muito. Variou quase meio litro, tá? 0,432 litros. Essa foi a variação. E qual é o volume? Ora, é só somar essa variação
com o volume inicial. Então, se você somar isso aí, o volume final é o volume inicial mais o ΔV. Então, o volume final é 200 mais 0,432. O volume final é 200,432 litros. Minúsculo litros, tá? Litros. Vou botar um L maiúsculo aqui. Vou botar minúsculo porque esse L maiúsculo aí é lá de comprimento, tá? Então vamos botar minúsculo mesmo aqui, símbolozinho do comprimento. Então tá aí o caso da aplicação da dilatação volumétrica, tá bom? Então você tem lá uma garrafa. Essa garrafa ela é de alumínio e aí ela tem a capacidade de 1 litro, mas se você aquecer a tantos graus Celsius, lá a temperatura ambiente, mas se você aquecer ela a 500 graus, ela vai aumentar a sua capacidade. E aí você pode calcular, tá? É lógico que às vezes não tem um formato muito bacana, mas se você já tem informação de que ela é 1 litro e ela é alumínio, e aí você pega o coeficiente do alumínio, pega esse volume e vê quanto que você vai variar, você vai poder estimar qual vai ser o novo volume ou outras propriedades que você queira, tá? Isso vale para várias e várias outras situações aí. Beleza?